E olha essa aqui. Segundo o UOL, o São Paulo prevê realizar em 2026 3 vezes mais shows no Morumbi do que o mínimo previsto no contrato com a Live Nation. O acordo prevê, no mínimo, tá, 4 eventos por ano no estádio. Tá? Então, tem um acordo ali que tem que ter pelo menos 4 shows por ano. Neste momento, o São Paulo já prevê a realização de 12 shows neste ano. Tá? Então, é obrigatório, né, por contrato, ter no mínimo 4 por ano. Já tem aí, né, previstos 12 em 2026. Né? Já teve uma porrada de show, vai ter mais ainda durante o ano. E aquela coisa, quem se ferra aí é só o time, porque você enfraquece o time, tirando o time da sua casa, tirando o time do seu estádio. Entendeu? Então essa é uma questão aí que é bem ruim. Já dei muito a minha opinião aqui, já dei muito a minha opinião aqui, é forte, né? Já dei minha opinião aqui sobre essa situação. E, cara, é um contrato, assim, ridículo, patético, né? Um dos piores contratos que eu já vi na história aí do São Paulo, sem dúvida alguma, entendeu? E aquela coisa, rapaziada, todo contrato, entendeu? Aí, que dá dinheiro pro clube. Primeiro que a gente nem sabe pra onde é que vai o dinheiro do clube, começa por aí, né? Segundo, qualquer coisa que prejudique o time dentro das 4 linhas não serve, é ruim, entendeu? Tudo que prejudica o time nas 4 linhas é ruim e isso prejudica o time, entendeu? Amanhã no Brinco de Ouro da Princesa vai ser aí a terceira casa que a gente vai ter só desse Brasileirão, entendeu? Já teve Canidé, Morumbis, Brinco de Ouro da Princesa, 3 casas. E na semana que vem vamos jogar em Bragança contra o Bahia, vamos ter 4 casas. 4 casas aí, porra, no começo do Brasileirão ainda. Toda hora tem que jogar em lugar diferente. Entendeu? É um negócio assim realmente bem bizarro. E aí tu começa a lembrar, né, que o caso do camarote lá foi em show, né? Aí tu sempre associa o escândalo do camarote com os shows, né? Porque tá uma coisa ligada a outra aí. Aí isso te irrita, tu fica mais pé da vida ainda, né? Ainda tem essa questão aí. Enfim. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo recusou uma proposta do Pafos por Gustavo Santana e atacante vive indefinição. Olha aí. O São Paulo rejeitou uma proposta do Pafos do Chipre pelo atacante Gustavo Santana, destaque da equipe na Copinha. Os valores da proposta não foram divulgados. Após o período de férias, o jogador chegou a treinar com um elenco profissional e aguardava uma oportunidade na equipe principal. No entanto, o clube optou por direcioná-lo novamente a Cotia, onde passou a treinar com os atletas que não estão nos planos da base, mesmo já não tendo mais idade para jogar na categoria sub-20, tá? Então ele teve uma proposta do Pafos do Chipre. Pafos do Chipre foi o time que ano passado quase contratou o Patrick Lanza, aí desistiu de última hora, né? Aí depois o Patrick Lanza foi pro Juventude, né? Agora eles fizeram uma proposta aí pelo Gustavo Santana e o São Paulo recusou. Como o Alexandre Vieira botou aqui, a gente não sabe os valores, né, da proposta. Aí, rapaz, se eu não me engano, eu até citei, né, acho que não sei se foi no vídeo de ontem, se foi no vídeo de manhã, que eu citei sobre o Gustavo Santana, né? Porque ele já não tem mais idade para jogar na base. Aí a pergunta que fica é, o que é que vai fazer com ele? Porque ou você integra ele para o time de cima, para o time principal, ou você negocia o jogador, porque ele não pode mais jogar na base. Aí ele até chegou, né, depois das férias ali dos jogadores pós-copinha, férias, ele chegou a treinar um pouco com o time ali de cima, com o time principal, e depois o São Paulo colocou ele para treinar em Cotia, com os atletas que estão fora dos planos da base. Né? Então essa questão aí agora chegou uma proposta, São Paulo recusa. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Essa decisão, né, de colocar ele para treinar na base com jogadores que estão fora dos planos do time da base, essa decisão gerou incômodo no entorno do atleta, que entende que ele poderia estar ao menos
integrado às atividades no CT da Barra Funda. Apesar do cenário, o Gustavo Santana segue com o contrato até 2028 e mantém a rotina de treinos em busca de espaço no elenco. Então é uma situação bem curiosa, né, pra gente ver aí o que vai acontecer com ele, porque, irmão, só tem dois cenários: ou tu negocia o jogador, ou você integra ele pro time de cima, porque o cara tem contrato até 2028, né, aí, então, vamos ver se o São Paulo não tiver interesse aí em manter o jogador do time de cima, se achar que ele não tem talento, que ele não é bom o suficiente para estar no time de cima, é melhor negociar, né? Claro que o jogador de base não tem um salário muito grande, muito alto, evidentemente, né? Porque é jogador de base, mas é a folha, né? E se não joga nem na base nem no time de cima, talvez seja melhor negociar aí. A questão é que essa é uma posição que a gente tem hoje. Caleri, que é titular, tem o André Silva que voltou mal de lesão, né? Mas é o reserva do Caleri. Aí o Tapia, que pode jogar também no centroavante, é a posição dele, né? Apesar que o Roger gosta de meter ele de ponta, ele é um centroavante. Aí a gente tem esses três. Aí a gente tem o Rian Francisco, que voltou a jogar na base, né? Pra poder ganhar ritmo de jogo aí, né? Melhorar a parte física e depois voltar. Então tem o Rian. E a gente tem também o Paulinho, só que o Paulinho, né? Teve uma lesão ali no joelho na final da Copinha. Vai demorar um pouco mais pra voltar. Mas tem muito jogando na frente do Paulinho, né? Então, tipo assim, a gente tem Caleri, André, Tapia, Rian e Paulinho. Tem 5 jogadores aí na posição do Gustavo Santana. Então, tipo assim, ele não vai ter espaço, ele não vai jogar, ele não vai ter chance. Então, talvez o melhor seja realmente negociado. Ou então, melhor, né? Ele tem contrato até 2028. Então, o melhor seria emprestar ele, porque vai jogador história, ganha espaço do time história, vira um grande jogador, então você empresta, né? Aí acho que seria até o ideal, emprestar ao invés de vender de forma definitiva aí, né? Então, vamos aguardar, ficar de olho nessa situação aí. Beleza, minha rapaziada? O que você acha sobre isso? Dá o papo reto aí nos comentários, beleza? Seguindo aqui, meu parceiro, olha, São Paulo é um negócio assim que acho que não tem nem palavras para explicar as coisas que acontecem no São Paulo. De manhã a gente veio aqui e comentamos, né? Ontem a gente teve lá o começo da votação, né, para possível punição para o Pinotti e para o Fábio Maris por ter, né, vazado lá da maneira que foi vazado os áudios lá do camarote, né, do escândalo do camarote. Aqueles áudios vazaram, que foram vazados, quem conseguiu foi o Pinotti e o Fábio Maris, né, que são 2 conselheiros aí do São Paulo. E agora eles podem ser punidos por ter vazado isso. Pela forma que vazou, segundo eles, né? Aí, nessa votação que começou ontem, os conselheiros foram votar, evidentemente. O Massis deu entrevista, comentamos já sobre a entrevista dele. E logo depois, teve também o pedido do Massis, né, abrindo uma representação para uma possível expulsão do Outen Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo. Aí um dos motivos é gestão temerária do Outen Aires. Aí, rapaz, eu comentei com vocês ontem, ó. Eu, sinceramente, queria entender qual que é o objetivo do Massis com essa atitude. Por quê? Gestão temerária do Outen Aires. Se ele achar que o Outen faz parte de uma gestão temerária, o próprio Massis também faz parte, porque ele era vice-presidente do Casares. Né? Então, ele podia não assinar contrato, não tomar nenhuma decisão, mas ele era o vice-presidente do Casares. Né? Ele era o vice do Casares aí na presidência de São Paulo. Então, ele também faz parte da gestão temerária. Aí temos aí agora uma guerra declarada entre Massis e Outen. E é chumbo trocado. Segundo o UOL, a oposição do São Paulo começou a articular um pedido de impeachment do presidente Massis. O argumento principal é por gestão temerária pela vice-presidência da gestão do Júlio Casares. Bizarro isso aqui, como é que pode, né, cara? Tipo assim, vou abrir uma representação contra você por gestão temerária, pro Outen, né? Quero que o Outen seja expulso. Aí você vai lá pro Conselho Deliberativo, pro Conselho de Ética, perdão, né? Aí agora vai lá o Outen, chumbo trocado, devolveu. Vai lá e a oposição aí começou a articular um pedido de impeachment pro Massis, né? Aí também por gestão temerária, porque se um faz parte de uma gestão temerária, o outro também faz, porque é a mesma gestão. Agora, convenhamos, né? Se
o Maciço dá uma representação contra o Outen, como abriu, e ele é expulso, e o Maciço sofre impeachment, seria maravilhoso, porque os dois saem, né? Seria -2 aí para atrapalhar o São Paulo, convenhamos, né? Seria excelente se acontecesse as duas coisas, o impeachment do Maciço e a expulsão do Outen. Só que tem umas coisas, cara, que você começa a pensar e é muito louco, né? Porque a pergunta que fica é, se o Maciço sofrer impeachment, quem assume o lugar dele? Teoricamente, né? Quem assumiria é o presidente do conselho, que é o Outen Aires. Só que se ele for expulso, quem fica aí, não sei. Né? Porque a ordem é essa, tem um presidente, se ele sofre impeachment, o vice assume, e se por um acaso o vice, né, sofrer outro impeachment, que é bizarro, ou acontecer alguma coisa com o vice, quem assume a presidência é o Outen Aires, que é o presidente do conselho. Aí ele fica lá por 30 dias, tem que ter lá uma nova eleição, só que o Outen Aires pode ser expulso, né, já que já está aí em aberto, em andamento, uma representação aí pedindo a expulsão dele, repetindo, isso já está no Conselho de Ética do São Paulo. Né? Já imaginou 2 impeachment no mesmo ano? Ai, cara, esse clube é um negócio assim incrível, né, cara? Cara, é por isso, rapaz, que o São Paulo tá na situação, não tá por conta desses caras. Os caras se preocupam mais com política, com poder, né, guerra um contra o outro, do que com o clube. Por isso nessa situação. Aí tá o presidente do conselho brigando com o presidente do clube. Aí o futebol tá na mão do Rui Costa e o culpado é a torcida. Essa que é a situação do São Paulo hoje. Entendeu? Essa que é a situação do São Paulo hoje, mas seria bem legal se os dois sumissem do São Paulo para sempre. Seria excelente, muito bom, e vamos ver onde isso vai parar, né? É aquela coisa, rapaziada. Coisa política, eleição chegando, um quer derrubar o outro, essa nojeira aí que a gente está acostumado a ver no São Paulo, né? Que os dois caiam e fica tudo certo, fica tudo lindo. Antes considerado uma solução para Roger Machado no São Paulo, o Ferreirinha sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficou fora dos últimos 3 jogos do São Paulo. Agora, o Roger busca alternativas para preencher a vaga do atacante. O Ferreirinha foi peça fundamental na mudança tática de formação aí do técnico Roger Machado, né? Realmente, é porque o Arthur chegou muito bem, aí o outro lado ali já era consolidado, entre aspas, né? Que era o Ferreirinha, era Ferreirinha de um lado, Arthur do outro. Aí. Na primeira vez que a estratégia foi utilizada, o atacante Ferreirinha foi novidade entre os titulares e marcou 3 gols na goleada por 4-1 sobre a equipe do Cruzeiro. A boa impressão assegurou a vaga do Ferreirinha nas vitórias contra o Boston River pela Sul-Americana e na derrota para o Vitória, quando sofreu um edema na região posterior da coxa. Com o desfalque de Ferreira, o Roger foi obrigado a promover mudanças na equipe, sempre com a presença de um outro ponta que, na maioria dos jogos, depois que o Ferreirinha saiu, né, por lesão, foi o Luca que jogou. Né? O Luca foi o mais testado nesse período e começou entre os titulares na vitória sobre o O'Higgins e na derrota para o Vasco. O atacante não participou diretamente de gols nas oportunidades que teve e o treinador novamente fez troca na equipe, né? No jogo contra o Juventude, que foi o último jogo, quem começou foi o Cauli, né? O São Paulo jogando ali de um jeito um pouco diferente, né? Sem o ponta, mas com o Cauli sendo esse jogador que pegou a vaga do Ferreirinha, depois do Luca, né? Que o Luca começou a jogar, depois o Cauli pegou essa vaga. Aí, cara, o Ferreirinha sempre foi assim, rapaziada. O Ferreirinha, ele joga 3 jogos, se machuca. Em 2024, ou foi em 25 ali, acho que foi em 25, né? Começa bem um Brasileirão fazendo gol, a Libertadores, sendo importante pro Zubeldia, aí joga poucos jogos, se machuca. Ele se machuca muito, cara. Ainda mais quando ele tá vivendo um bom momento, fez bons jogos aí com o Roger, já se machuca, infelizmente ele é assim, né? Rapaziada, você que tá aí daquela moral, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo juntão e saudações tricolores.